the perfect lunch combo. That first bite of your favorite sub, followed by ice-cold Pepsi. Add a couple of friends, and now that's next level. Suddenly, the laughs get louder, the stories keep flowing, and the food tastes better. Because Pepsi brings out more flavor, more fun, and more of the moment. Food deserves Pepsi. Grab a Pepsi Zero Sugar today. This episode is brought to you by ChatGPT. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast. Have you guys heard about ChatGPT work? It's the new way to use ChatGPT for bigger multi-step projects. And when you need more than just answers, give ChatGPT work access to your apps and files, and it can create real work documents like spreadsheets, slides, and structured reports. Get started at chatgpt.com by selecting work mode, available on Plus and Pro plans. Contos do Posto de Gasolina, temporada 2. Link para playlist completa na descrição. A velha escola estava exatamente onde a cidade a deixou, no meio de um terreno sem uso e coberto de mato, sendo lentamente recuperado pela natureza. Várias gerações atrás, serviu como a única escola primária, fundamental e de ensino médio da região. Havia muitas histórias sobre o porquê de termos abandonado um prédio inteiro em vez de reutilizá-lo. Alguns dizem que o problema do mofo negro tornou-se resiliente demais para ser combatido com meios convencionais. Alguns dizem que o conselho escolar deixou o lugar cair em desuso de propósito, por despeito, após uma certa decisão judicial entrar em vigor em 1954. Alguns dizem que há um mau agouro, desde que uma pegadinha de formatura para batizar o galão de água do time de futebol com LSD no meio de um jogo deu terrivelmente errado. Alguns dizem que era simplesmente caro demais continuar tapando os buracos que surgiram no parquinho. Fiz algumas pesquisas e a verdade era uma combinação de tudo aquilo. E, assim, a cidade se desfez da velha escola, como uma cobra troca de pele, deixando-a murchar e apodrecer no final de uma rua cheia de buracos que não servia mais para propósito algum. Eu teria suspeitado que Jerry estava acertando cada buraco de propósito, mas isso exigiria um nível de habilidade que ninguém possui. Ele seguiu pelo asfalto quebrado a cerca de 8 km por hora até chegarmos aos portões enferrujados da velha escola. Eles eram o início e o fim da longa e sinuosa cerca de arame que cercava a estrutura abandonada. A barreira tinha quase 2,5 metros de altura, com arame farpado enrolado no topo. Olhei para as correntes e cadeados na cerca e fiz uma última tentativa. Parece que o lugar tá fechado. Acho que o rádio tava errado. Boa tentativa. Antes que eu percebesse, estávamos fora da estrada, dirigindo pela grama coberta de neve, procurando por algo que ambos sabíamos que estaria lá. A cerca de 400 metros da entrada, nós encontramos uma fenda na cerca. Não parecia feita por mãos humanas. Parecia uma combinação de mau tempo, mão de obra barata e o próprio tempo. A parte inferior da cerca tinha se soltado de um poste se curvado como um dedo de um gigante, nos chamando para entrar. O espaço era largo o suficiente para passarmos agachados sem precisar rastejar e, quando avistei, praguejei baixinho. Acho que isso tá mesmo acontecendo. Deixamos o carro estacionado perto da linha das árvores ali por perto. Se alguém viesse procurar, não conseguiria nos ver da estrada e, se tivéssemos sorte, a neve constante esconderia os rastros dos nossos pneus a tempo. É claro que, se mais alguém viesse até a escola abandonada no meio da floresta, provavelmente teríamos problemas maiores com que nos preocupar. Assim que Jerry desligou os faróis, percebi o quanto estava escuro. Nuvens de neve bloqueavam a lua e as estrelas, e não havia postes de luz tão longe da parte habitada da cidade. Mas Jerry não ia deixar que um pouco de cegueira nos atrasasse. Ele ligou uma lanterninha de chaveiro, segurou-a sob o queixo para ficar com rosto de história de terror e disse: "Bora nessa." Antes de descer, segui em direção à escola. Ele passou primeiro pelo buraco da cerca e fez parecer que não exigia esforço algum. Entreguei minha muleta para ele. Tentei me abaixar o suficiente para passar por baixo e prontamente caí de costas. Jerry me pegou pelo colarinho, me arrastou como se eu fosse uma mala. Depois me ajudou a ficar de pé e me devolveu a muleta.
Eu não sabia se me sentia irritado ou grato, mas ele não esperou por um obrigado ou um vai se foder. Ele se virou e cortou o caminho direto para a porta mais próxima. Surpreendentemente, e de forma perturbadora, ela estava destrancada e minha última esperança de encerrar essa viagem precocemente foi despedaçada. Jerry estava obviamente motivado em sua busca. Eu o segui o mais de perto que pude, mas a coisa toda parecia inapropriada. Eu a vi morrer. Eu sabia que ela não estaria aqui. Fomos de sala em sala chamando pelo nome dela, mas não havia nada. Sem pegadas frescas, sem gaiolas, nenhum sinal de vida, além da óbvia infestação de ratos e teias de aranha suficientes para suspender um porta-aviões. A lanchonete estava coberta de grafites antigos de suásticas e frases como "Reagan é judeu" e "Foda-se a polícia" e "Por favor, me ajude. Está dentro do meu cérebro e não consigo parar. Oh Deus, está me matando." Presumi que fossem letras de música, mas nunca me dei ao trabalho de verificar. O lugar cheirava a serragem e peidos de vaca. Mantive minha camisa puxada sobre o nariz, mas Jerry não pareceu notar. Depois de vasculhar a sala de uma ponta a outra, ele encontrou um armário de suprimentos e transformou um cabo de vassoura, um trapo de algodão e alguns produtos químicos de limpeza em uma tocha improvisada. Ele levou quase tempo nenhum para construí-la e, quando terminou, usou a chama para acender um cigarro. Claramente, ele já tinha feito isso antes. Continuamos nossa busca à luz da tocha, subindo e descendo corredores cobertos de placas de teto desintegrados e montes de excrementos de roedores. Passamos pela sala do diretor, onde o carpete havia se transformado em um campo de cogumelos e esporos de mofo que rangiam sob nossos sapatos. Passamos pela biblioteca, onde um gambá e seus filhotes gritaram para nós antes de fugirem por um buraco na parede. Estávamos quase terminando. Estava apenas um último lugar para verificar. O ginásio era separado do resto da estrutura por uma curta passarela coberta. Quando chegamos lá, fiquei irritado ao encontrar a primeira porta trancada com que deparamos. Eu estava prestes a sugerir que dessemos a volta até encontrarmos outra porta ou janela, mas Jerry já estava impaciente. Ele me entregou a tocha, tirou a jaqueta, envolveu-a no punho e quebrou a pequena e fina seção de vidro acima da porta para poder alcançar o interior e abri-la por dentro. Com isso resolvido, ele casualmente sacudiu os vidros quebrados da jaqueta, vestiu-a de volta, pegou a tocha e entrou. Eu o segui, esperando que ele logo estivesse satisfeito e que nossa jornada estivesse perto do fim. Mas, assim que cruzei o limiar do ginásio, soube que as coisas não seriam tão simples. Estava quente ali dentro. Não havia razão para estar quente ali. E estava limpo. Alguém havia varrido recentemente, ou pelo menos empurrado a sujeira para os cantos. E o cheiro era tolerável. Melhor do que o posto de gasolina em um dia ruim, mas pior do que o posto em um dia bom. Jerry caminhou até o centro que outrora fora uma quadra de basquete e chamou pelo nome dela. Vanessa! Então, pela primeira vez, desde que invadimos o local, Jerry parou de se mover. Vi imediatamente o porquê. No centro da quadra havia uma gaiola de metal. Tinha o formato de um cubo, com cerca de 1,80 m de altura e 1,80 m de largura. E estava parafusada no chão. Jerry correu até ela e bateu nas barras. Quando cheguei até lá, ele já tinha circulado o cercado 2 vezes, procurando por um ponto fraco ou ponto de acesso, antes de se ajoelhar junto à porta. Na luz tremeluzente da tocha, encarei o corpo e tentei dar sentido ao que estava vendo. A única coisa dentro da gaiola era um homem torto, deitado de costas em uma poça de sangue. Ele usava óculos redondos e finos e um terno preto que parecia caro e que estava quase certamente arruinado. Eu levei alguns segundos até me lembrar de como eu o conhecia. Este era o corpo de John normal, meu advogado. Bem, a maior parte do corpo dele, pelo menos. Havia alguns pedaços visivelmente faltando. Eu peguei meu telefone para ligar para O'Brien, mas é claro que esse era outro ponto morto de sinal de celular. Precisávamos sair daqui se quiséssemos ajuda. Eu tentei chamar a atenção de Jerry. O que tu tá fazendo? Eu acho que conseguiria abrir essa fechadura se tivesse meu kit. Você tem algum grampo de cabelo aí com você? Pra quê? Ele já tá morto. Jerry olhou para o homem no chão e perguntou: Onde estão as mãos dele? Como caralhos eu vou saber? Você é quem tem ouvido o rádio. Jerry se virou e gritou o nome de Vanessa na escuridão mais uma vez, mas foi recebido apenas por ecos e silêncio. Onde ela tá? Ele perguntou irritado. Ela deveria estar aqui. Eu não sabia como responder.
Eu estava preocupado demais tentando processar a morte de Normal. Ele disse que eles estavam sendo mortos pelo colecionador, e parecia que ele estava mais certo do que imaginava. Alguém havia removido cuidadosamente ambas as mãos na altura dos punhos. A julgar por todo o sangue, foi provavelmente assim que ele encontrou seu fim prematuro. Eu não conseguia me sentir muito abalado pela morte de um homem que fizera ameaças implícitas contra meus amigos, mas teria sido bom conseguir mais alguns detalhes dele primeiro. Bem, naquele momento aconteceu algo que eu não achava possível. A energia ligou. A unidade de aquecimento gemeu ao ganhar vida como um leviatã despertando do seu sono. Ar sujo foi expelido pelas aberturas superiores sob o som de um alto cleque, 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 enquanto cada seção da iluminação se acendia, iluminando o que nos cercava uma parte de cada vez. O ginásio estava em melhores condições do que eu pensava originalmente. Nenhuma janela quebrada, pedaço de lixo ou ninho de roedor à vista. Os assentos da arquibancada estavam alinhados em ambas as paredes. Isso poderia passar pelo ginásio de uma escola ativa em um fim de semana qualquer, se não fosse pela gaiola, ou pelo cadáver na gaiola, ou pelo enorme círculo de sangue pintado ao redor da gaiola, ou pelas centenas de símbolos misteriosos meticulosamente desenhados ao longo das paredes. A escrita arcana se espalhava pelo ginásio em um ciclo ininterrupto, perto do teto, muito mais alto do que qualquer humano poderia alcançar sem ajuda. Eles poderiam ter sido pintados ou, sem tempo a perder admirando a decoração. Alguém está aqui. Olhei para Jerry, para ver se ele tinha alguma ideia. Ele já tinha tirado a jaqueta e a enrolado. Em um movimento rápido, ele a usou para abafar a tocha. Em algum lugar na outra extremidade de onde havíamos invadido, uma porta estava sendo aberta com um som de raspagem. Disparamos direto para a fresta entre duas seções de arquibancada e nos encolhemos nas sombras embaixo delas. Se tivéssemos sorte, talvez eles não tivessem nos ouvido ou visto. Observamos de nosso esconderijo enquanto algo entrava no prédio. A princípio, parecia ser um homem, mas todos os detalhes mais minuciosos sugeriam outra coisa. Ele era alto, alto demais, robusto e musculoso, largo o suficiente para ter que virar de lado e se abaixar para caber em uma porta comum. Ele vestia botas pretas enormes, um macacão cinza e uma máscara de borracha genérica de um palhaço triste, do tipo que vendem em lojas de fantasias baratas. A cada passo que a figura massiva dava, o chão tremia sob nossos pés e, conforme ele entrava na sala, arrastava algo atrás de si. Eu percebi que era um bloco de concreto amarrado a uma longa corrente de metal que ele segurava com seu punho enorme. Suas mãos... This episode is brought to you by ChatGPT. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast. Have you guys heard about ChatGPT work? It's the new way to use ChatGPT for bigger multi-step projects. And when you need more than just answers, give ChatGPT work access to your apps and files, and it can create real work documents like spreadsheets, slides, and structured reports. Get started at chatgpt.com by selecting work mode, available on Plus and Pro plans. Mãos eram do tamanho das de um gorila, com a cor preta avermelhada de salsichas queimadas. Ei, Jack. Sussurrou Jerry. Oi, acabei de perceber uma coisa. O quê? Formigas conseguem enxergar no escuro. O quê? Porque não tem luz debaixo da terra. O que é que isso tem a ver, porra? Nada. Mas me ocorreu agora e eu tive que contar pra alguém caso eu esquecesse. O homem chegou à gaiola no centro da sala, esticou o braço e a abriu. Pelo visto, esteve destrancado o tempo todo e nenhum de nós pensou em conferir. Então, aquele monstro em forma de homem se curvou, agarrou o Normal por um dos pés e o puxou para fora com o mesmo esforço que se faz para tirar um lenço de papel da caixa. Ele se virou e saiu arrastando o morto e o bloco de concreto na direção de onde tinha vindo. Mas ainda não tinha acabado. Outra criatura em forma de homem entrou na sala. Esse parecia quase idêntico ao primeiro. Mesmo tamanho, mesma roupa, o mesmo bloco de concreto preso a uma corrente sendo arrastado atrás dele. A única diferença era que a máscara de palhaço desse homem exibia um sorriso bobo. Esse segurava um esfregão na mão livre. Eles passaram um pelo outro sem sequer um aceno de reconhecimento. Assim que o primeiro desapareceu de vista com o cadáver, o segundo começou a trabalhar, esfregando a bagunça sangrenta que Normal tinha deixado para trás. Jerry me deu um toque no ombro. Quando olhei para ele estava apontando ao longo da parede para o outro lado do ginásio. Pude ver que havia um caminho direto para a saída.
Poderíamos fazer quase todo o trajeto sem sair da segurança das sombras sob os degraus da arquibancada. Levou tempo, paciência e uma manobra cuidadosa com a muleta, mas conseguimos. Saímos de debaixo da escada bem longe do homem que espalhava sangue para todo lado, como se não fizesse ideia de como um esfregão funcionava. Cara, você precisa de um balde de água. Agora vinha a parte difícil. Tínhamos que checar a porta. Eram apenas uns 3 metros, mas não havia sombras ou estruturas para nos esconder. Se o homem palhaço nos visse, pelo menos teríamos uma boa viagem. A única questão era, seria o suficiente para chegarmos ao carro? Beleza, pronto pra correr? Sussurrou Jerry. Não exatamente, né? Mas eu tô disposto a tentar. Jerry levantou a parte de trás da camisa e pegou a pistola que tinha tirado da caixa de pizza. É mesmo. Eu tinha esquecido totalmente daquilo. Toma. Ele disse, empurrando-a pras minhas mãos. Eu não sou muito fã de armas. Caramba, eu devia colocar isso numa camiseta. Eu sei, cara. Mas caso aconteça alguma coisa e a gente se separe, eu não quero isso. Eu tentei devolver, mas no momento em que fui entregar pra ele, a coisa exata e específica que eu temia que pudesse acontecer, aconteceu. Eu deixei a arma cair. Enquanto ela caía, o tempo pareceu passar em câmera lenta, me dando tempo de sobra para refletir sobre alguns pensamentos. Especificamente, eu sabia que isso ia acontecer e eu previ tudo mais. E eu sou um gênio. E, putz, eu devia tentar pegar aquilo, não devia? Reagi do jeito que sempre faço quando tento pegar algo. Estiquei a perna mais próxima para amortecer a queda e a mão para agarrar no ar. 2 décadas de memória muscular falharam feio, mas era de se esperar. Eu tava sem uma perna há apenas uma semana. Minha perna direita não fez nada, já que não tava lá. Minha mão direita era a única coisa suportando metade do meu peso. E quase soltei a muleta e comecei a cair. Tentei me corrigir instantaneamente. Era tarde demais. Então, em vez de deixar a arma bater no chão, acabei dando um tapa nela no ar como um maluco antes de desabar com força sobre o meu ombro ruim. Desse ângulo, eu conseguia ver claramente a arma deslizar pelo chão do ginásio como um disco de hóquei, antes de parar nos pés gigantescos do gigante com a máscara de palhaço. Jerry e eu congelamos e observamos o homem se curvar para olhar para a arma. Depois, se empertigar para olhar diretamente para nós. Aí! Jerry gritou. Não fica aí parado, cara! Chuta ela de volta! O palhaço soltou o esfregão. Eu me levantei. O palhaço puxou a folga da corrente. Olhei para o Jerry. Será que a gente deveria... O palhaço levantou o bloco de concreto e começou a balançá-lo para frente e para trás. Em questão de segundos, ele o estava girando em pequenos círculos. Depois, em círculos maiores. Levantou-o acima da cabeça como um laço. Então, ele soltou. O bloco e a corrente voaram pelo ar em nossa direção como uma bola de canhão. Se o Jerry não tivesse me empurrado para fora do caminho, aquilo poderia ter arrancado minha cabeça. Em vez disso, atingiu a parede atrás de mim e se estilhaçou. A próxima coisa que percebi foi que estava correndo, ou pelo menos fazendo a minha melhor versão de corrida, em direção à porta. Jerry a segurou aberta até que eu passasse, então a bateu com força. Eu me virei para ver que lado meu amigo estava correndo, mas ele não estava. Ele estava encostado na porta. Jerry! Eu gritei. Pela pequena janela eu conseguia ver o palhaço Brutamontes vindo direto para cima de nós. Um segundo. Eu vou travar a porta com moedas. Estávamos ficando sem tempo. Cara, deixa pra lá. Aquele cara acabou de arremessar um bloco de concreto a 15 metros com uma mão só. Você não vai parar ele com um punhado de centavos. Ele tirou as últimas moedas do bolso e as enfiou nas frestas do batente da porta. Assim que o homem chegou ao outro lado, Jerry deu um pulo e gritou. O homem atingiu a porta, mas de alguma forma ela não cedeu. Nunca fiquei tão feliz por estar errado. Ele deu um soco na porta de metal com força suficiente para que o amassado do punho atravessasse para o nosso lado. Mas a porta ainda assim não abriu. Ele deu um passo para trás, depois chocou-se contra a porta com todo o peso do seu corpo. O restante do vidro choveu no chão, e a parede ao redor do lado de fora do batente mostrou sinais de rachaduras. Mas a porta continuou fechada. Ele quebraria a parede antes de conseguir separar a porta do seu batente. Em uma última tentativa de escapar, o homem tentou enfiar a mão pela janela estreita, mas ela ficou presa nos músculos inchados do seu antebraço. Não o suficiente para nos alcançar, nem mesmo o suficiente para alcançar as moedas. Enquanto Jerry ria do homem, apontava e provocava, eu notei algo importante. Jerry, o quê? Apontei para o lado do prédio, onde o outro palhaço estava parado, nos encarando através dos olhos da máscara de palhaço triste.
Ele puxou sua corrente até que seu bloco ficasse pendurado. Então, começou a girá-lo sobre a cabeça. Disparamos pelo corredor e passamos pela porta para dentro da velha escola. Poucos passos depois, Jerry parou abruptamente, estendeu o braço e me segurou. Meio segundo depois, o bloco de concreto e a corrente colidiram contra a parede na nossa frente. O palhaço havia arremessado com uma precisão sobrenatural através da janela e do vão da porta de uma sala de aula, quase acabando com nós dois de uma vez só. Voltamos a correr, adentrando mais a escola e contornando uma curva onde nenhuma luz vinda do ginásio conseguia chegar. Por pura sorte, conseguimos atravessar os corredores totalmente escuros até que Jerry ligasse sua lanterna. Eu o segui, tentando ignorar o som das portas batendo e palhaços gigantescos avançando pela escuridão atrás de nós. Jerry virou à esquerda, depois à direita e parou assim que eu sussurrei e gritei. Espera! Ele se virou para mim e disse... O quê? Apontei para uma das salas de aula e nós nos escondemos lá dentro. Aquelas coisas ainda estavam lá atrás. Eu consegui ouvi-las correndo pelo corredor. Desliga a lanterna! Eu disse. Ele desligou e eu prendi a respiração e esperei. Em pouco tempo, os palhaços estavam logo do lado de fora, batendo nas paredes em uma tentativa de navegar pelos corredores escuros. Eles diminuíram o passo conforme se aproximavam e, então, assim que chegaram até nós, pararam logo do lado de fora da porta aberta da sala onde estávamos escondidos. Será que eles sabem que estamos aqui dentro de alguma forma? Conseguem ouvir meu coração batendo? Se não fosse pelo som, eu não saberia onde eles estavam, mas eles respiravam como um Darth Vader com asma. Alto, constante e irritante. E cada passo esmagava algo sob seus pés. Um deles raspou ruidosamente contra a parede do lado de fora, enquanto o outro entrou pesadamente na sala conosco, arrastando os pés a cada passo pesado. Estiquei a mão para pegar o que quer que estivesse perto, talvez uma pedra ou um livro, para jogar além do palhaço no corredor. Qualquer coisa para distraí-lo. Eu precisava me apressar, antes que nossa sorte acabasse. Minha mão tocou uma mesa e deslizei meus dedos pela superfície até que finalmente eles tocaram algo. Envolvi meu punho em volta do bicho, levantei-o, segurei-o acima da minha cabeça para mirar o arremesso e então percebi que tinha acabado de agarrar um rato desgraçado. Ele guinchou e gritou, enrolando sua cauda longa no meu punho em confusão e terror. O palhaço resmungou e deu um passo barulhento na minha direção. Agora ou nunca. Arremessei o pobre roedor com tudo na direção da porta. Ele caiu com um guincho antes de fugir pelo corredor. O palhaço se virou e saiu em disparada da sala atrás do seu companheiro, que já estava na metade do corredor perseguindo o rato. Eu esperei um minuto inteiro antes de sussurrar o nome do Jerry. Fala aí, cara. Ele sussurrou de volta. Vamos dar o fora daqui. Saímos pela janela da sala de aula e fizemos o resto do trajeto até o carro em silêncio absoluto. Foi só quando chegamos ao buraco na cerca que comecei a pensar que talvez fôssemos ficar bem. Eu coloquei o cinto de segurança, respirei fundo e relaxei enquanto Jerry manobrava o carro de volta para a estrada da escola. Assim que pisamos no asfalto, eu abri a boca para dizer: não acredito que conseguimos. Ainda bem que não cheguei a falar, no entanto. Caso contrário, eu teria que engolir as palavras assim que o caminhão de mudança gigante veio batendo pelos portões da frente da escola logo atrás de nós. Olhei pelo retrovisor e não vi nada além da grade do caminhão. Jerry pisou fundo no acelerador e levou meu veículo ao limite por aquela estrada cheia de crateras, batendo nos buracos com tanta força que minha cabeça bateu no teto do carro. Que porra! O caminhão tocou a buzina e ligou o farol alto, sufocando nossos sentidos com luz e som enquanto Jerry testava o quão rápido meu Nissanzinho de merda conseguia realmente andar. A resposta era: rápido pra caramba. E pra você que tá curtindo aqui o Posto de Gasolina, saiba que já foi finalizado pra apoiadores, a segunda temporada já foi finalizada e já estamos em Procurando por Vanessa. Então os apoiadores já estão na minissérie ali de spin-off que tem entre a segunda e a terceira temporada do Posto. E se você quiser acompanhar em tempo real, é só entrar no nosso Apoia-se, tá? apoia.se/DarkJack.
E lembrando que no Apoia-se agora a gente tá soltando um episódio todo santo dia. Então se você quiser ter histórias todo dia, é só escolher o nívelzinho certo lá no Apoia-se e se preparar para enjoar da minha voz, porque eu vou soltar episódio todo dia. E é bom lembrar que os links estão todos na descrição. Na verdade, eu facilitei a vida de todo mundo e basicamente joguei tudo num Linktree. Então é só clicar aí no link onde está intitulado todos os links e lá dentro é só procurar por histórias exclusivas. E também dá para você fuçar ali os links, né? Fica tudo organizadinho e lá você também consegue ter acesso ao meu canal oficial de Cybergods. Para quem não sabe, o meu livro tá muito perto de ser lançado. Eu já finalizei ele completo, tô finalizando apenas o audiobook, tá? Então, se você quiser ter fragmentos da história, quiser fazer parte do acesso antecipado, onde você vai ter um descontão e vai receber antecipadamente, entra também lá no nosso canal, dá uma olhada nas redes sociais, segue nas redes sociais. Eu diria que, fora o YouTube, que eu tenho um canal que eu transformei ele num podcast novamente, as outras redes sociais são meio que um projeto à parte, não é algo 100% linkado aqui. Tanto que tem uma foto diferente, é uma vibe que eu diria que é diferente, é mais voltado pro Analog Horror, mas se você quiser dar uma olhada lá, dar uma contemplada no meu trabalho nas redes sociais, né, fazendo vídeos curtos, também é maneiro, ainda assim é voltado pro terror. Se você curtir, segue lá, valeu, ajuda demais. Lembrando, rapaziada, deixa estrelinhas aí, eu sei que eu tava olhando aqui, o público que acompanha o podcast, dá pra ver o público recente, é maior do que os seguidores, então eu sei que tem muita gente que acompanha aqui, mas não segue, tá? Então segue aí, pô. Deixa estrelinhas, ativa as notificações, só que as notificações daqui às vezes são falhas, e se você quiser ter ali as notificações de tudo, notificação do Apoia-se quando sair episódio novo e tudo mais, entra também no nosso canal oficial de notificações do podcast. Tudo isso tem lá no Linktree, tá tudo organizadinho, você vai ver canal de notificações do podcast. Entra lá, rapaziada, às vezes eu tô produzindo alguma coisa, sai algo engraçado ali, eu filmo, eu mostro. É uma parada ali onde também eu jogo fragmentos da produção, vou avisando quando vai sair, se tiver algum problema, enfim, sempre vai sair em primeira mão ali pra quem tá no canal, já é? Então se você quiser fazer parte disso também, corre lá. Muito obrigado por escutar até aqui, valeu e até o próximo episódio. Fui!